Sabe quando você conhece alguém muito, mas muito atraente e, assim, quase na hora já pensa que a pessoa deve ser também super gente boa, inteligente, talvez até honesta, mesmo sem trocar muitas palavras? Pois é, isso tem nome. É o famoso efeito halo. E olha, não é de hoje. Um pesquisador, Edward Thorndike, lá em 1920, percebeu isso em quartéis. Ele viu que oficiais, ao avaliar os soldados, misturavam as coisas. Se um cara era visto como, sei lá, forte fisicamente, ele acabava ganhando notas melhores em liderança também. Mesmo que uma coisa não tivesse necessariamente a ver com a outra. E o curioso é que não é só com gente. Teve estudo até com vinho. O mesmíssimo vinho pareceu mais gostoso para o pessoal quando o rótulo dizia orgânico. Vai entender. Então, o que a gente quer fazer hoje é mergulhar um pouco mais fundo nisso, entender esse viés, que é super comum, e explorar uma ideia nova, bem fascinante, que liga o efeito halo com a nossa linguagem do dia a dia. Exatamente. E o que intriga, né, é que, mesmo sendo algo conhecido há mais de 100 anos, o porquê exato do efeito halo, bom, isso ainda dá pano para manga. Os modelos psicológicos antigos, eles descreviam bem como as avaliações se misturavam, sabe? Mas não conseguiam prever quais traços específicos a gente tende a agrupar. Por que será que beleza muitas vezes anda junto com bondade na nossa cabeça, mas talvez nem tanto com, sei lá, pontualidade? É, boa pergunta. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Tem uma pesquisa mais recente usando uns modelos computacionais bem avançados, tipo o Word2Vec, que funciona de um jeito parecido com esses modelos de inteligência artificial que a gente ouve falar, como o ChatGPT. A ideia, basicamente, é analisar como as palavras são usadas, onde elas aparecem, perto de quais outras palavras. Isso, pensa assim, cada palavra, tipo bonito ou inteligente, ganha uma representação numérica, um vetor. É como se fosse um endereço num mapa gigante de conceitos. A posição nesse mapa depende do contexto. Palavras que aparecem em contextos parecidos ficam mais próximas nesse mapa. Por exemplo, a palavra cordeiro. Ela costuma aparecer perto de vitela, lombo, assado, e isso mostra uma associação culinária, mesmo que não sejam sinônimos. A gente mede matematicamente mesmo o quão próximas essas palavras vivem na língua que a gente usa todo dia. Entendi. E aí aplicaram isso ao efeito halo, né? Teve um estudo que pediu para as pessoas dizerem o quão provável achavam que certos traços apareciam juntos. Tipo, alguém amigável também ser prestativo. Ou alguém ágil ser genuíno. E depois compararam essas intuições das pessoas com a proximidade dos vetores daquelas palavras calculada pelo computador. E bateu. Os traços que as pessoas achavam que combinavam mais, tipo, tinham vetores mais próximos desse mapa da linguagem. Exato. Isso sugere, de um jeito quantificável pela primeira vez, que a estrutura da nossa própria linguagem pode estar meio que nos empurrando para essas generalizações, para esses julgamentos ralo. Mas, claro, aí vem a pergunta de 1 milhão, né? A linguagem está só refletindo um viés que já existe na nossa cultura, por outros motivos? Ou será que ela também ajuda a criar, a reforçar esse viés? É, a velha questão do ovo e da galinha. Se a linguagem só reflete, de onde veio o viés original? Agora, se ela cria, como isso começa? É complicado. Olha, o mais provável é que seja uma via de mão dupla. As nossas experiências, as histórias que a gente ouve, sabe, heróis bonitos, vilões feios, a ideia de que gente inteligente é sempre boa, tudo isso molda como a gente usa as palavras. Essas associações culturais acabam entrando nos padrões da língua. E aí, conforme a gente absorve essa linguagem, esses padrões reforçam as associações na nossa mente, muitas vezes sem a gente nem perceber. E é importante lembrar, a psicologia da personalidade mostra que, na vida real mesmo, a ligação entre traços como beleza e honestidade, ou inteligência e bondade, ela é bem fraca, às vezes nem existe. O efeito halo cria essa ilusão de conexão forte que a realidade, na verdade, não sustenta tanto assim. Então quer dizer que o nosso cérebro pode estar fazendo essas associações meio no automático, só porque certas palavras costumam aparecer juntas por aí. Se competente e confiável aparecem muito nos mesmos contextos, a gente pode acabar assumindo que alguém competente é confiável, mesmo sem prova. Exatamente essa a ideia. E as aplicações práticas de entender isso são enormes. Imagina, por exemplo, na área clínica.
Quantificar essa similaridade de contexto pode ajudar médicos a ficarem atentos a possíveis vieses. Será que um sintoma muito forte está contaminando a percepção de outros? Ou, em políticas públicas, analisar a linguagem do marketing para ver se não estão criando associações enganosas, tipo produtos ditos naturais que a gente acaba achando mais saudáveis só pela palavra, sabe? Mesmo sem comprovação científica robusta. Entendi. Então, resumindo a ideia principal aqui, os patrões que estão meio escondidos na linguagem que a gente usa todo santo dia, eles parecem ter um papel importante no efeito halo. Eles nos levam a generalizar uma qualidade boa ou ruim para outras características da pessoa ou até de um produto, sem que a gente se dê conta disso. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Se a linguagem que a gente absorve já vem com esses vieses meio que embutidos, até que ponto os nossos julgamentos sobre os outros são realmente avaliações do caráter, das habilidades da pessoa? Ou será que são só ecos dessas associações estatísticas das palavras que a gente usa? Fica aí um lembrete, né? Pra gente talvez dar uma pausa antes de formar aquela primeira impressão super forte, principalmente se ela for baseada numa única característica que chamou mais atenção.